Após seu batismo, Jesus foi para o deserto. O que ele estava fazendo lá? Ele estava sozinho nessa experiência? Os desafios propostos por Satanás a Jesus indicavam que o próprio inimigo ainda estava testando para ter certeza de que ele estava diante do Filho de Deus. Colocar dúvidas na nossa cabeça é uma das principais e preferidas armadilhas do inimigo. Enfrentando a tentação é o tema da lição dessa semana. Eu sou o Matheus Diniz. Eu sou a Alana Matos. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E é um prazer estar com vocês em mais essa semana. Caso você seja novo aqui e tenha achado nosso canal agora, não perca a oportunidade de inscrever-se para participar aqui conosco e não perder nenhum detalhe dessa história surpreendente que vamos estar estudando ao longo desse ano. Deixe também o seu like, o seu comentário e agora sim, vamos para o vídeo. A lição desta semana pode parecer estranha para alguns. Por que Jesus foi para o deserto? Com a bênção do Pai, ele já não deveria ter começado seu ministério imediatamente? Nada na vida de Jesus foi feito sem propósito. Inclusive, ele ir até o deserto ser tentado também teve um propósito. E o texto-chave dessa semana nos ajuda a entender um pouco melhor essa situação. Vamos ler aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esse tempo e teve fome. Em todos os momentos de sua vida, Jesus foi conduzido pelo Espírito. E ao ele ir para o deserto, ele não estava buscando a tentação. Veja o que a revelação nos diz. Ele foi para o deserto a fim de ficar sozinho, para pensar sobre sua missão. Por meio de jejum e oração, ele devia se fortalecer para o caminho sangrento que precisava percorrer. E Satanás pensou ser esse o melhor momento para se aproximar dele. Agora que temos essas informações tão importantes, vamos entender um pouco melhor o contexto dessa cena. E para isso, nós precisamos entender o que estava em jogo aqui. Quando Satanás ficou sabendo que era o próprio Filho de Deus que viria a essa terra para resgatar os seres humanos, ele fez tudo possível e preparou o caminho para que as pessoas rejeitassem a Cristo quando ele viesse. E ele fez isso de geração em geração. Quando Jesus nasceu, Satanás sabia que ele viera para disputar seu domínio. O Filho de Deus tinha vindo à Terra como homem, e isso deixou Satanás alarmado. Seu coração egoísta não podia entender um amor como esse. Uma vez que tinha perdido o céu, ele agora estava decidido a fazer com que os outros participassem de sua queda. Faria com que eles subestimassem as coisas celestiais e colocassem o coração nas coisas da terra. A vinda de Jesus não tinha somente o propósito de salvar o ser humano, mas de revelar o caráter de Deus e mostrar que o ser humano também conseguia seguir as suas leis, que são leis de amor. Ou seja, Jesus veio para ser vitorioso naquilo que Adão tinha falhado. As tentações apresentadas pelo inimigo a Jesus no deserto tinham tudo a ver com as tentações nas áreas em que Adão e Eva tinham falhado. Isso tinha a ver com o apetite, o amor ao mundo e o amor ao exibicionismo. Mas tudo isso somado a mais de 4.000 anos de degradação do pecado neste mundo. As palavras de Deus no batismo de Jesus ainda soavam nos ouvidos de Satanás. Eu esqueci. Eu volto de novo? As palavras de Deus no batismo de Jesus ainda ecoavam nos ouvidos de Satanás. O seu objetivo era fazer com que Cristo duvidasse do Pai. E o desafio de Satanás a Jesus para mostrar que ele era filho de Deus e assim transformar as pedras em pães, fazendo um milagre em benefício próprio, incitava isso. Pode parecer algo simples isso acontecer, esse milagre, mas se Jesus tivesse falhado aí, o plano da salvação correria grande risco. Adão e Eva caíram nessa prova, na prova do apetite. Um dos anjos mais poderosos tinha sido expulso do céu. A aparência de Jesus indicava que ele mesmo era esse anjo caído, abandonado por Deus e desamparado por todos. Um ser divino deveria ser capaz de comprovar sua pretensão fazendo um milagre. E como Jesus respondeu a isso? Com as Escrituras, com a palavra de Deus. A tudo que Satanás falava, Jesus respondia com "está escrito". Então, na segunda tentação, Satanás levou Jesus para o lugar mais alto do templo e falou para ele se jogar dali. Pois já que Jesus usava as Escrituras, Satanás usava a mesma estratégia. Só que ele usava textos fora do contexto. Como Jesus não conhecia só partes, conhecia todas as Escrituras, Satanás não teve chance. Na terceira tentação, Satanás foi muito mais ousado.
Ele mostrou seu verdadeiro caráter. Ainda que como um anjo caído, ele se colocou ali, com uma postura firme, diante do Filho de Deus, como se ele fosse o príncipe, o Deus deste mundo. E o levou a uma montanha muito alta, onde, numa visão panorâmica, mostrou todos os reinos dessa terra. Sua proposta? Tudo aquilo que ele tinha a oferecer a Jesus, se Jesus tão somente o adorasse. Que audácia, né? Desta vez, Jesus foi muito mais firme, e ele falou: sai daqui, Satanás, e mandou Satanás se retirar, pois está escrito que só Deus merece adoração e toda a glória e honra. E aí vem a parte mais legal dessa história. Quando Jesus o dispensou com grande autoridade, Satanás já tinha prova de que ele era o Filho de Deus. A divindade brilhou através da humanidade sofredora. Contorcendo-se de humilhação e raiva, Satanás foi forçado a se retirar da presença do Redentor do mundo. A vitória de Cristo foi tão completa quanto havia sido o fracasso de Adão. Isso, vitória de Jesus! E essa era apenas a primeira das muitas derrotas que Satanás teria. E as lições dessa semana se encontram nesses dois textos que nós separamos hoje. Muitos não enxergam nesse conflito entre Cristo e Satanás algum efeito em particular sobre sua própria vida. Mas no interior de cada coração humano, o conflito se repete. As tentações a que Cristo resistiu foram as mesmas que achamos tão difícil vencer. Com o peso dos pecados do mundo sobre ele, Cristo passou no teste do apetite, do amor ao mundo e no teste do amor ao exibicionismo, que leva à presunção. Essas foram as tentações que venceram Adão e Eva, e que também nos vencem tão facilmente. No momento da maior fraqueza de Cristo, Satanás o atacou com as mais cruéis tentações. É assim que ele tem se aproveitado da fraqueza humana. Quando ficamos confusos ou aflitos pela necessidade ou pelo estresse, Satanás está ali para tentar, para atacar os pontos fracos de nosso caráter e para abalar nossa confiança em Deus. Muitas vezes o tentador se aproxima de nós da mesma maneira como se aproximou de Cristo, apontando para as nossas fraquezas. Com isso, espera nos desanimar e nos afastar de Deus. Mas se lhe respondêssemos da maneira que Cristo respondeu, escaparíamos de muitas derrotas. Chegamos ao momento dos abraços e eu quero começar esse momento com um abraço muito especial, que é para as líderes distritais da Associação Norte Paranaense de Maringá, Paraná, com quem eu estive na CPB na semana passada. Um grande abraço para vocês e para todas as bases aí da associação. Um abraço também para a base Todos pela Palavra, da cidade de Curaçá, na Bahia. Para a base Unidos pela Força de Cristo, da igreja de Igarapé-Miri, Pará. Para a base Alpinista da igreja de Vila Alpina, da cidade de São Paulo, São Paulo. Para a base Orion, da cidade de Clevelândia, Paraná. Para a base Adolessalva, da igreja de Bacia do distrito de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Para a base Friendzone, da igreja do Vale do Sol, da cidade de Curitiba, Paraná. Para a base Os Escolhidos, da igreja de Vila Lutanda, da cidade de Pindobaçu, na Bahia. E um abraço muito especial também para a base Mangueiras, da Igreja das Mangueiras de Tatuí, São Paulo, que é a nossa base aqui. Para a base Berite, da cidade de Parauapebas, no Pará. Para os adolescentes da Igreja do Planalto, da cidade de Alenquer, Pará. Para a base Guardiões, da cidade de Jaracatiá, no Paraná. Um abraço para os adolescentes da Igreja do Alto Bela Vista, da cidade de Japi, Rio Grande do Norte. Para a base Guerreiros de Cristo, da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Para a base Berechite, da Igreja de Jardim Bandeirantes, da cidade de Londrina, Paraná. Para as bases da 7ª Região da Associação Bahia. Para os adolescentes da cidade de Tomar, do distrito de Santarém, em Portugal. Para a base Adolemirim, da Igreja de Vila Mirim, da cidade de Praia Grande, São Paulo. Para a base Engels, da cidade de Abaetetuba, Pará. Para a base Master Team, da cidade de Iranduba, Amazonas. E também finalizando com um abraço para os adolescentes do distrito de Nonoai, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, chegando ao final, a gente pede então para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e a gente se vê na próxima. Até! Tchau, tchau!